Nesta aula, nós iremos tratar sobre a extinção dos atos administrativos. Existem 5 hipóteses que você deve memorizar, que constantemente é cobrado na prova da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós vamos na primeira hipótese, que vai tratar da cassação. É quando o beneficiário do ato administrativo não cumpre os requisitos determinados. Vejamos. Cassação é a extinção de um ato administrativo quando o beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria estar cumprindo. Imagine, por exemplo, um estabelecimento empresarial em que ele preenche alguns requisitos e de repente ele não está preenchendo mais para ter a concessão daquele alvará. Nesse caso, o alvará dele vai ser cassado. Essa é a modalidade de cassação, a extinção dos atos administrativos. A outra hipótese é a caducidade ou decaimento. Isso é um sinônimo. Caducidade é quando a norma jurídica posterior, isto é, nós temos uma lei, um ato administrativo posterior, torna inviável a permanência da situação antes ela era permitida. E após essa norma jurídica, ela não é mais permitida. Então nós temos aí a caducidade. A revogação é quando o ato administrativo ele é praticado de forma válida e discricionária, mas por razões de interesse público superveniente, deixa de ser conveniente e oportuno. Produz efeitos ex nunc. Então nós temos a revogação de um ato administrativo. Teve uma situação dessa no concurso da Defensoria Pública que ninguém foi aprovado na primeira fase. Nenhuma pessoa foi aprovada. Então eles revogaram aquele concurso. Conveniente e oportuno revogar e fazer no outro, porque não houve aprovação. Contraposição ou derrubada. O ato extingue um anterior, porque tem efeitos opostos. Um exemplo é o servidor público. Ele é nomeado e entra em exercício. Se ele for exonerado, a exoneração é um ato contra a nomeação. Então nós temos que a exoneração de servidor tem efeitos contrapostos ao ato da nomeação. Porque se ele foi exonerado, perde-se a nomeação, contraposição. E a anulação, o ato é ilegal desde o início de sua produção e a anulação terá efeitos retroativos. Lembrando que a anulação ela pode ser feita tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Já a revogação do ato administrativo só pode ser feito pela administração pública. O Poder Judiciário não pode revogar, salvo se o ato administrativo for do próprio Poder Judiciário. Exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça de Minas abriu no início do ano, escolheu a banca e até hoje não fez o concurso. Por conveniência e oportunidade, o Tribunal de Justiça pode revogar. Mas observe que ele estava revogando um ato administrativo dele, então aí é possível. Vamos ver como foi cobrada uma questão na Fundação Getúlio Vargas sobre esse assunto. Um pequeno hotel localizado no bairro Pelourinho, no centro histórico de Salvador, decidiu aproveitar o movimento noturno da região para comercializar bebidas alcoólicas, transformando parte de sua área de recepção em um bar. Posteriormente, com sucesso inesperado, o hotel adequou suas estruturas para funcionar exclusivamente como discoteca, encerrando as atividades de hospedagem. Concernente à situação exposta, tem-se como possível resultado. Ora, era um hotel, um pequeno hotel, começou a comercializar bebidas. Hotel não tem essa finalidade de comercializar bebidas e transformar em um bar externo ou uma discoteca. Então nós temos aqui que ele estava deixando de cumprir os requisitos previstos do ato constitutivo dele. Vamos ver as hipóteses de questões. Vamos verificar então quais são as situações que tem como possível resultado. Poderia ter cassação, caducidade, invalidação, revogação ou decaimento. Por isso é importante você saber os conceitos. Se nós tivermos cassação, é porque ele não estava cumprindo os requisitos exigidos. Vejamos aqui. Cassação imediata da licença do hotel pelo poder público, visto que a mudança de ramo de atividade representa um descumprimento das condições que permitiu a manutenção do ato administrativo que concedeu alvará ao estabelecimento. Correto. Esta é a nossa resposta. Vai ser cassado o alvará, né? O ato administrativo concedeu o alvará, porque ele está descumprindo as condições que era de hotel.
Caducidade. Na caducidade, nós observamos que há uma norma jurídica posterior vai fazer com que haja caducidade. Então, a caducidade do ato administrativo que viabiliza as atividades do hotel em virtude da administração não mais julgar oportuno e conveniente. Lembre-se, oportunidade e conveniência não está ligada à caducidade. Oportunidade e conveniência está ligado à revogação. Então, portanto, aqui essa afirmativa está errada. E não houve aqui uma lei falando que houve uma lei posterior. A invalidação dos efeitos jurídicos. Há a invalidação quando o ato é ilegal. Então nós temos que invalidá-lo. A invalidação dos efeitos jurídicos da atividade hoteleira do estabelecimento amparado na impossibilidade de convalidação dos vícios insanáveis do elemento subjetivo, tendo em vista a ilegalidade evidente das atividades de discoteca. Ora, a atividade de discoteca, ela não é ilegal, ela é permitida. O que ocorreu ali foi uma cassação do ato administrativo que ele estava descumprindo os requisitos. Abriu para ser um hotel e depois transforma em discoteca sem nenhuma modificação na estrutura jurídica, bem junto à administração pública, então essa também está errada. A revogação da permissão, nós falamos que revogação tem que ser oportuno e conveniente. A revogação da permissão do estabelecimento, desde que precedido do devido processo legal, obedecendo os princípios da ampla defesa e contraditório, sendo imprescindível a provocação do judiciário para a execução do ato. Negativo. A revogação é por conveniência e oportunidade, não precisa acionar o poder judiciário, então isso também está errado. O decaimento do direito de exercer atividade de hotelaria, contanto que seja demonstrada a motivação condizente com a retirada da autorização associada diretamente à violação do estabelecimento ao omitir do fisco a alteração cadastral. Errado, o decaimento está ligado, é a mesma coisa que caducidade. E a caducidade quando nós temos uma lei posterior. Relembrando as hipóteses. Cassação, deixa de cumprir os requisitos. Caducidade ou decaimento tem uma norma jurídica posterior que torna inviável praticar aquele ato. Revogação é uma questão discricionária por conveniência e oportunidade. Tem que lembrar disso. Contraposição, o ato extingue porque ele é o oposto do que foi praticado. Contraposição. E anulação, o ato é ilegal desde o seu início e por isso deve ser anulado. Se ligue na diferença, estude bastante, a sua hora está chegando. Grande abraço.